Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô meio desligada hoje. Eu vim partilhar um pouquinho com vocês sobre o meu dia e eu queria começar falando o quanto a pedagogia de Deus é bem doida, né? Porque hoje foi um dia muito engraçado, assim. Eu não tinha nada pra falar pra vocês, né? E desde que eu comecei isso, eu nem sei, foi bem num impulso, assim. Deus tem conduzido todos os momentos que eu gravo de um jeito surreal. E ele tem me ensinado muito a viver essa entrega nessa providência, né? E para mim tem sido muito difícil agora, depois de fazer alguns dias, né? Nos primeiros dias eu tava super tranquila pela primeira vez na minha vida, eu tava conseguindo meio que descansar em Deus e vivenciar, né, tipo, o que ele me propunha, porque eu tinha acabado de sair de um retiro, e esse retiro pra mim foi, assim, muito divisor de águas na minha vida, foi o retiro de liderança de servos, dos Jovens Sarados, e e aí eu tava muito assim, entregue, sabe? E aí, conforme foi passando os dias, né, que eu comecei esse canal do absolutamente nada, assim, eu só fui sentindo que eu precisava dividir as coisas com vocês. E eu fui ficando, tipo, assustada e no começo eu tava super, né, tipo, conseguindo me entregar e só contemplando o que Deus estava fazendo. Teve um vídeo, inclusive, que enquanto eu falava, Deus ele ia falando comigo, né? Tipo, que eu não precisava nem pensar, eu nem sabia. Uns dois, três vídeos, mas teve um específico que eu nem sabia sobre o que eu ia falar. Eu só, assim, ligava a câmera e começava a falar. E, tipo, começava a sair um monte de coisa, né? E aí, nesses últimos 2 ou 3 dias, eu tenho meio que ficado desconfiada, sabe? Meio que pegando a minha cadeira pra mim de volta. E porque eu sou assim, eu nunca tinha experimentado essa dependência de Deus, né? E aí, ontem eu já tava um pouco angustiada, eu falava, ai Deus, eu não vou gravar todo dia se você não me suscitar nada e você possa ir me conduzindo mesmo. Eu não vou ficar nervosa, não vou ficar ansiosa nem nada, né? Eu só quero corresponder ao seu amor, né? Tipo, corresponder ao que você precisa que eu faça, o que você me chama a fazer. E aí, é... E aí é muito engraçado como Deus foi confirmando dos vídeos que eu fui gravando, né? Tipo, de uma maneira surreal, assim, comigo. Enfim, e aí hoje, quando eu acordei super mais cedo hoje. E eu acordei com sono. E aí eu comecei a tocar violão antes de ir pra faculdade. E aí Deus, ele já vinha falando pra mim, comigo, sobre as minhas composições, porque eu componho faz muito tempo, tipo, músicas de oração mesmo, em momentos de intimidade meus e de Deus. E ele vinha falando pra mim que eu precisava, tipo, mostrar essas músicas, não mostrar essas músicas, mas, tipo, expor essas músicas pras pessoas, porque ele tinha me dado essas músicas em momentos de oração e que aquilo ia ajudar as pessoas a rezar assim, que eu subestimava, sabe? Porque eu tinha vergonha das minhas músicas, eu tinha medo das minhas, assim, sabe, de expor para as pessoas e não ser bom o suficiente ou ninguém gostar, sabe? E eu tinha vergonha, e eu fazia, tipo, eu rezava e compunha e deixava aquilo guardado, né? Mas no fundo do meu coração eu queria muito, sabe? Tipo, poder usar as minhas músicas. E aí Deus foi ministrando para mim que não só eu precisava usar as minhas, não só eu poderia usar as minhas músicas, mas eu precisava usar as minhas músicas, porque tudo que ele falava através de mim naquelas letras, naquela melodia, ele queria falar para as outras pessoas, né? E aí ele foi fazendo de um jeito muito engraçado. Porque aí eu sentei e eu comecei a tocar. Eu comecei a rezar e aí ele colocou uma das minhas músicas na minha cabeça. Na verdade, quando eu tive meio que essa ideia de, tipo, começar a tocar minhas músicas de manhã, eu falei, vou começar por uma que eu gosto, né? Não que eu não goste dessa outra. Mas, tipo assim, eu vou começar por uma que foi uma das minhas primeiras, meio que pra ir na ordem, sei lá. E comecei a tentar estruturar o agir de Deus, né? E aí ele pegou e falou assim: não, você não vai começar pelo que você quer. E aí ele colocou uma no meu coração. E de repente eu me vi rezando de novo com essa música.
que é a que eu gravei pra vocês, que chama Compromisso. Eu nem lembro quando eu fiz ela. E aí Deus começou a ministrar a letra dela comigo. Tipo, nem parecia que eu tinha feito a música, sabe? Tipo, Deus começou a ministrar aquela letra de um jeito extremamente profundo, de um jeito totalmente diferente comigo, né? E aí ele foi falando várias coisas. Ele começou assim, né? A música fala: "Deixei crescer muitas mentiras no meu coração". E Deus, ele me fala que por muito tempo eu deixei que várias ideologias elas crescessem no meu coração, né? Por conta do meu processo, por qualquer dia vocês vão conhecendo a minha história e eu vou explicando melhor. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita revolta, sabe? Eu tinha muita revolta de situações do mundo, e essa revolta, ela sempre acabava sendo uma revolta contra Deus, sabe? Por que que o Senhor deixa as pessoas sofrerem? Por que que isso? Por que aquilo? E aí eu sempre me fechava nesse sofrimento, né? E tipo, em momentos de sofrimento da Ana Beatriz, né? E eu não conseguia deixar que Deus fosse Deus, sabe? Não conseguia entender que Deus era um Deus de amor, que ele tava ali para fazer tudo do jeito que ele queria e como ele queria, e que eu precisava confiar nele, né? E aí ele foi falando, ele falou assim, que eu deixei crescer essas mentiras no meu coração. Eu fui acreditando nas coisas que o mundo me dizia, né? Que Deus não era um Deus de bondade, que Deus não era um Deus de amor, e fui deixando com que essas ideologias e essa revolta fechasse meu coração pro agir de Deus e deixei que minha dor me cegasse, né? E aí ele falava assim logo em seguida, fala assim logo em seguida, né? Que deixei que o medo erguesse muros e me impedisse de ser sua canção. E isso é muito da minha história, né? Deus me falava concretamente: como você deixa sempre os medos erguer muitos muros na sua vida e tal? E agora eu saí de uma pregação que o cara falava justamente isso, sabe? Que a gente tem medo de se expor, que a gente tem medo de dar a cara para Deus deixar Deus usar a gente, né? E como Deus tem saído para fora, né? E aí ele falava muito sobre talentos, né? Que ele deseja quebrar os meus muros, que ele deseja quebrar os muros das pessoas, né? E que pra gente ser essa geração que alcança as pessoas que para um mundo assim já não valem nada, né? Pra gente ser essas pessoas, a gente precisa deixar os nossos medos. E às vezes deixar os nossos medos não é só não é um movimento fácil de tipo assim, hoje eu tenho medo e amanhã não tenho medo. Não, é deixar os nossos medos, é ir com medo mesmo, sabe? E eu me lembro muito da minha própria história, tipo, com o elevador, né? Eu sempre fui uma pessoa cheia de fobias, cheia de medos, eu sempre sou muito insegura. E assim, como é muito marcante na minha história a questão com lugar fechado, com elevador. E como que esse medo foi saindo de mim? Hoje eu entro no elevador tranquilamente, sabe? Às vezes, quando eu tô num dia mais deprimida, mais triste, é mais difícil pra mim. Mas assim, no começo era um sacrifício. Eu tinha que entrar com a minha mãe, a gente tinha que contar até 10, a gente tinha que fazer várias estratégias pra eu conseguir enfrentar aquilo. Mas eu fui enfrentando de pouquinho em pouquinho, até que foi saindo do meu coração. E não é uma coisa fácil, sabe? Tipo, não é num estalar de dedos que a gente consegue parar de ter medo das coisas, mas é justamente um passo de cada vez, um passo de cada vez. E Deus pede hoje para Ana Beatriz derrubar esses muros do coração dela, né? Como, por exemplo, expor as músicas dela, sabe? Expor o que é do coração dela com muita humildade, assim, sabe? Com muita verdade, autenticidade. Eu falo que, assim, uma das minhas maiores expressões é a música, né? Então, tipo assim, muitas coisas que eu não consigo falar por voz, assim, eu consigo falar na música, eu consigo me doar na música, né? E aí Deus me falava também que a gente precisa parar de enterrar os nossos talentos, que tem muitas pessoas dentro da igreja que tem muitos talentos que estão sendo enterrados porque elas ficam com medo, que a gente tem medo de não corresponder ao amor de Deus, e ele só quer que a gente esteja lá, sabe? Se não der para fazer vídeo todo dia, amém. Se não der para eu fazer coisas todo dia. Opa, minha luz desligou aqui. 5 minutos. Aí, prontinho. Se não der pra fazer
vídeo todo dia, amém, sabe? Deixar Deus conduzir e deixar o nosso coração aberto, e deixar que Ele entre no nosso coração, dar essa brecha, como eu dava brecha para o mundo falar no meu coração tantas mentiras, que eu possa dar essa brecha para Deus falar as verdades no meu coração e quebrar os muros do meu coração, né? E aí depois ele vai falar assim, que me impedisse de ser tua canção, que esses muros que eu erguia no meu coração estavam me impedindo de ser a canção de Deus, sabe? A canção nova de Deus. Pregar através da minha voz, através do meu falar, do meu cantar, do meu expressar, do meu me comunicar com o outro, sabe? Então, que eu preciso parar de enterrar as minhas coisas, as minhas qualidades, os meus talentos e colocar tudo isso para fora, para que eu possa corresponder ao amor de Deus e ser a canção que Deus quer cantar, sabe? A canção na boca de Deus que eu nasci para ser. E aí ele me trazia ao coração que a igreja, ela é a noiva, sabe? O refrão vai falar, então me encontra, que eu me deixo encontrar, como noiva encontra a noiva no altar. Nós somos noiva e nós não podemos mais ser uma noiva adúltera, ser uma noiva que não corresponde num sentido de que não olha para Deus, sabe? Que acha que tá tudo bem. Não, a gente precisa dar mais para Deus, a gente precisa estar disponível e disposto para ser as mãos de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, como São Francisco fez, sabe? Se despojou de todas as coisas materiais que ele tinha. Cara, não importa quem você é, não importa o que você tem. Não, Deus quer o seu sim, do jeito que você tá, no contexto que você tá, porque ele precisa do seu sim, ele precisa estabelecer um relacionamento de amor com você, ele precisa te usar dentro da sua família, dentro do seu trabalho, da sua faculdade, dentro de todos os contextos, para a sua conversão e para a conversão dos outros, sabe? Então que a gente possa despertar esse espírito de paixão pelas almas e deixar o medo de lado e quebrar essas barreiras. E aí o refrão ele vai continuar falando assim, olha, então me olha e não deixa de olhar, sabe? E me devolve o que sempre foi meu. Porque muitas vezes a gente é como Pedro, a gente tá na tempestade. Deus me trazia muito isso na oração do grupo de oração, que a gente tá na tempestade caminhando assim, só que a gente não olha para Jesus, a gente só olha para a tempestade, né? E a gente esquece do que Jesus dá pra gente. Nós somos filhos do rei, sabe? Nós somos filhos amados, como Deus fala para Jesus quando batiza ele, depois do deserto lá, né? No batismo com João Batista, fala, você é meu filho amado, em ti eu ponho a minha afeição, né? Isso, assim, é o começo da vida pública de Jesus, e Deus vai falar isso pra gente, né? Que nós somos filhos amados dele, que nós precisamos nos sentir filhos amados, e que filhos do rei são herdeiros do reino. Então, que a gente possa tomar posse do nosso reino, do reino de Deus na terra, que a gente possa fazer acontecer o reino de Deus na terra. E pedir para Jesus também ensinar a gente a amar ele, amar Jesus, amar a Deus, sabe? A entender a nossa fé, entender a nossa igreja, sabe? E para que a gente possa corresponder a esse amor, sabe? Para que a gente possa estar em união, ser um só corpo e poder quebrar as coisas que são difíceis para nós, né? Então é isso que hoje Deus me pede, assim. E aí, voltando ao começo, que hoje ele me desestruturou totalmente, porque ele começou ministrando a minha própria música no meu coração e fazendo eu postar um vídeo, né, tipo, de um jeito totalmente diferente que eu não esperava. E aí agora ele fala tudo isso, sabe? Então, assim, que nós possamos não enterrar nossos talentos, que nós possamos estar abertos para que Deus possa fazer tudo que ele pode fazer, sabe? Eu me lembro que nessa palavra dos talentos, Deus deu, sei lá, 5 talentos para uma pessoa e ela tornou 10. E deu 2 talentos para outra pessoa e tornou 4 talentos, né? Então, tipo assim, Deus, ele dobra as nossas coisas. Não importa se a gente tem pouco talento ou talento, né? Se o que a gente tem é nada. Deus faz muito do nosso nada, sabe? Então que a gente possa ficar com isso no coração, que eu, Ana Beatriz, possa tomar posse disso, sabe? Tomar posse da canção que Deus quer cantar através de mim. Amém. Que vocês possam se sentir muito abençoados nessa semana que tá começando, nesse dia que na verdade já tá de noite, mas enfim, vocês possam se sentir
sentir muito abençoados, que Jesus passe à frente da semana de vocês, que tudo dê certo, que todas as coisas que vocês pedirem, Deus possa ser concreto com vocês e responder a oração de vocês. E salve Maria, que Nossa Senhora também possa interceder por vocês, que vocês possam estar contemplando a Mãe de Jesus, que é nossa grande intercessora. Beijo, salve Maria, tchauzinho!